TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast e hoje com um convidado especial. Mas antes disso, eu gostaria de falar para você que esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. E hoje o TheCast está começando. Vamos conversar aqui com um convidado, para mim especial, tive a oportunidade de conhecê-lo agora pessoalmente, mas antes pelo digital já o conhecia. E está conosco o Felipe Piacerri, da Balaio de Gato. Bem-vindo, Felipe! Muito obrigado pelo convite. E Felipe da Balaio, né? Eu não tenho da mais Balaio, nome, eu sou Felipe tem da razão. Balaio. Felipe da Balaio. Rapaz, interessante. Faz um tempo já que eu conheci a Balaio. A Balaio de Gato. Caramba, velho, que nome, que ideia. Quem foi que teve essa ideia? Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e também de maneira onde ele vai registrar, ficar na história, ele aqui contando no TheCast a história da Balaio de Gato. Felipe, como foi que tudo começou? Por que Balaio de Gato? Cara, essa é uma pergunta que todo mundo faz. É uma história interessante, porque nome de empresa, geralmente há um estudo mirabolante, né? Tem toda aquela análise, aquela coisa. E o nosso foi extremamente sutil. Né? Eu fui convidado para ingressar numa empresa, né, de marketing promocional por um amigo meu, o Diego. E ele, não, vamos trabalhar, vamos abrir uma agência, você tem potencial, você é um cara criativo, bora, vamos abrir uma agência. E a gente, na casa dele, tentando achar um nome, né, para Balaio, e a gente chegou a Guerreiros, fazendo menção à cultura, né, local. Sim. E esse nome não é exatamente o que eu quero. Aí a mãe dele passa assim, gente, pelo amor de Deus, vamos dormir, escolhe aí qualquer Balaio de Gato. E eu acho que é nossa vida de insights, né? Eu acho que é isso, Balaio de Gato. A gente foi buscar um porquê e ficou até hoje. O interessante é que a expressão Balaio de Gato já existe, já está na nossa vida. Então, a gente sai um pouquinho aí na vantagem, quando a gente fala o nome da agência para as pessoas, da empresa para as pessoas, que elas não vão esquecer. Né? Já está na vida delas, elas gravam com muita facilidade. Então, a gente tem essa vantagem de usar esse nome. Muito bom. Felipe da Balaio, vamos logo dizer assim, ele é alagoano, eu até que descobri fazendo umas pesquisas, ele é publicitário, ele é marqueteiro e faz gestão também da Balaio de Gato, que é uma agência conhecida aqui no estado, onde muita gente boa já passou e está passando. É muito interessante. Mas, Felipe, o nome Balaio de Gato, ele é para mim, assim, interessante, porque é fácil de lembrar, fácil de falar, e ele é meio que um contraponto ao que a gente tanto espera quando você fala de uma agência ou de um trabalho que tem uma pegada extremamente moderna, que é bem atual. Quando você fala do digital, da rede social, quando você fala da modernidade, geralmente tem outros nomes que também têm seus valores, nomes geralmente americanizados, você não decidiu americanizar. Isso, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas o forte da Balaio de Gato hoje, o que é que a gente pode considerar? Pelo tema que a gente escolheu aqui, que é o poder das ideias, eu gostaria que você abrisse, turbinasse nosso episódio falando sobre ideias. O que é que tem a ver ideias com Balaio de Gato? Então, na realidade, a gente trabalha com a potencialização de negócios, vamos dizer assim. E a ideia é a base, né? O centro de tudo isso. Você chega para mim com um problema, por exemplo, eu tenho um problema para resolver no meu negócio, de venda, de gestão, né? de identidade, de posicionamento de marca, e eu te dou uma solução a partir daquilo ali. E tudo isso é a ideia, né? Seja ela criativa, seja ela operacional, seja ela técnica. Então, a ideia ela é a base do que a gente faz hoje. Né? E, assim, é necessário ter boas ideias, ideias que funcionem, não ideias na sua parte metafórica ou na parte do sonho, vamos dizer assim, ai, que ideia bonita. Não, ela precisa funcionar e você precisa saber que ela funciona, né? Sendo ela linda ou não, mas aquela ideia precisa ser funcional, que aí é que a gente vê o poder da ideia, o poder de dar errado e o poder de dar certo. Então, nós somos uma agência de possibilidades, uma agência que cuida de negócios e que potencializa negócios como um todo, independente da mídia que ele precisa utilizar. Muito bom. Felipe, tem muitas ideias que colam, que emplacam, e outras ideias que não colam. Na tua visão, o que é que faz uma ideia colar?
Principalmente o entendimento, né, do que você vai vender. É necessário você entender o público-alvo, é necessário você entender o produto, é necessário você entender o perfil do cliente para você desenvolver uma ideia que venda, né, que o público dele aceite. Eu não vou conseguir vender modernidade com um produto tradicional, né, a não ser que ele queira mudar. Eu não vou conseguir vender ao contrário disso. Né? Eu não consigo vender um produto extremamente jovem para pessoas acima de 80 anos. Consigo, mas não é o público-alvo. Né? Eu não vou conseguir vender implante dentário para crianças. Entendi. Que acontece, mas não é o perfil, vamos dizer assim. Entendi. Então, é necessário você entender o público-alvo, o produto, e ter uma ideia aplicada com tendências, com técnica, com prática, principalmente, para que você, assim, desenvolva um resultado positivo em cima daquilo que você propôs para o cliente ou em cima daquela meta que o cliente entregou para você. Existe muito, Felipe, ideias meio que prontas aí sendo oferecidas. Uhum. No seu caso, no seu direcionamento, sempre uma ideia personalizada, voltada. Essas ideias prontas, elas tendem a não emplacar para qualquer negócio. Qual a diferença para você? Onde você mais investe? No sentido das ideias, ideias personalizadas? Olha, hoje isso é um problema, né? Porque a gente tem visto aí as pessoas vendendo fórmulas. Sim, Fórmulas de ideia, fórmulas de sucesso, fórmulas de ganhar dinheiro. é, Né? A gente vê isso com mais frequência a cada dia e eu acho isso muito estranho. E o mais estranho disso é que outras pessoas caem, né? Compram essas ideias prontas. É óbvio que eu acredito nas ideias personalizadas. E é o que a gente faz hoje. O nosso trabalho, ele é totalmente artesanal. Eu não tenho nenhuma tabela para te oferecer. Porque eu preciso entender o teu negócio, o que você realmente precisa e quanto você pode investir. Eu acho totalmente desleal vender um produto engessado para o cara que tem uma banca de frutas na esquina e para um cara que vende carros de luxo. E eles procuram informação. Eu acredito que precisa ser extremamente personalizado para aquela pessoa, para a realidade dela e para que ela alcance metas palpáveis. perfeito. Né? Eu acredito que isso é um problema que a gente enfrenta e que eu acho que é um problema que ainda nem começou a dar dor de cabeça. Você acredita? Eu acho que isso a gente ainda vai Concordo, ter muito caminho pela frente para poder alfabetizar as pessoas de que não é assim. Não é assim. Você tocou, Felipe, num ponto extremamente interessante. Quando você vai para o digital, e a gente tem aqui um público legal que está nos assistindo, isso é muito comum. Você vê muito, por exemplo, cuide do seu Instagram, cuide da sua rede social. Esses dias eu estava vendo aqui, tem uma tabela, X reais para cuidar, tem um plano pequeno, médio e grande. Né? Tipo, um valor para cuidar só do Instagram, um valor tal. Isso é muito engessado, é como você disse, você deu um bom exemplo. É o cara que vende fruta na esquina, que vende carro de luxo. É óbvio que os objetivos, o padrão, o perfil é totalmente diferente. Como é que você pode fazer aquele enlatado, aquele mesmo serviço para as duas situações? Não existe, né? Na realidade, isso é bom apenas para quem está vendendo essa fórmula. Né? Mas para quem recebe, não. Obviamente, existem as exceções. As exceções. Né? De repente, tem alguém que se encanta e de repente, aquele padrão do jeito que está vendendo se encaixou para alguém. Se encaixou, óbvio, né? Existem as exceções, mas não é o mais correto a se fazer. Né? A margem de erro é muito grande. Sim, é muito grande. E quando eu falo de personalizar para o cara que vende, que tem uma banca na esquina, para o cara que vende carro, não estou falando que o cara da banca vai ter um trabalho inferior. Não, de forma alguma. Estou entendendo. Ele vai ter um trabalho personalizado. Sim, né? com Então, todo aquele perfil do que ele faz. Com o perfil do que ele faz, o que ele vende, do público dele, quanto o negócio dele lucra, qual a porcentagem que eu posso tirar daquilo para divulgar o negócio dele, tudo isso. Tudo isso é margem. Né? Então, eu acho que essas fórmulas prontas, elas só são boas
Pelo menos na maioria das vezes, para quem vende. Isso é fato. E tem muita gente realmente forçando a barra e vendendo, né? É. E outros comprando, é como você falou, eu acho que você disse uma coisa muito interessante. Isso é um tipo de problema que ele hoje já existe, mas numa escala ainda pequena, e que lá na frente ele vai explodir muito mais. Ao mesmo tempo, muita gente também vai amadurecer e vai começar a investir com quem é de direito. Né? Tomara. É comum, eu conheci algumas pessoas que dizem assim, eu já gastei tanto com agência, eu contratei uma agência aí que me prometeu isso e aquilo e de repente não entregou, estou decepcionado. Eu já ouvi muito isso aí. Mas o que é que eu penso? É que este que está decepcionado com essa agência, ele vai descobrir que ele vai ter que ter alguém. Se não for essa, vai ser outra. Vai ser outra. E vai encontrar uma que se preocupe com esse detalhe. Sim, de claro. personalizar, de identificar a verdadeira dor da pessoa, do cliente, para poder fazer um trabalho. Exato. Fazendo uma correlação, Felipe, na linha do tempo da Balaio de Gato. Hoje vocês passam dos 10 anos, Sim, não é isso? passamos. Boa. Estão na adolescência aí, né? Então, me conta um pouco aí do começo, né? Quando a Balaio de Gato nasceu, até um determinado período, o perfil, como foi que vocês começaram, as dificuldades que vocês encontraram, os desafios, como foi? Olha, nós somos de uma geração dessa migração, né, de um mundo bastante offline para um mundo muito online. Então, assim, hoje você tem uma facilidade quando você abre uma empresa de abrir uma conta no Instagram e a empresa está existindo. Obviamente não nos trâmites legais, mas a empresa está lá e você pode começar a vender os seus produtos. E quando eu abri a Balaio, que não tinha nada disso, que era porta a porta, Sim, né? imagino. A Balaio, ela foi um desafio, porque eu nunca tinha gerido uma empresa, nunca tive a experiência de ter uma empresa e de entender os processos de uma empresa. Então, inicialmente, o meu sócio ele tinha mais conhecimento, então ele me ajudou muito na parte fiscal, contábil, né? Na parte legal da agência. E eu caí em campo para conquistar clientes. Literalmente, no porta a porta. No porta a porta. No ir lá, bater e pedir, por favor, me contrate, deixe eu mostrar o meu trabalho. Caramba. Tá, então, o que é que você faz de bom? Me mostra aí. Como? Eu estou pedindo a você, para você ser meu exemplo. Né? Eu falava isso para as empresas. Eu não tenho que te mostrar porque eu nunca fiz. Eu sei que eu sei fazer. Né? Porque eu trabalhava com isso. Eu era o cara que ia entregar panfleto, que ia segurar bandeira na rua. E, de jovem, eu comecei a identificar por que aquele material gráfico que eu estava entregando na rua, aquele panfleto, era interessante para aquela pessoa específica. Por que aquele cara guardou e aquele não? E isso começou a me interessar. Por que aquela mulher jogou no lixo e aquela outra continuou com ele na mão? Então, eu começava a tentar identificar isso e eu comecei a ficar curioso nessas questões de comportamento do consumidor. E quais eram os gatilhos, o que é que interessava aquele cara, aquela comunicação que eu estava entregando ali. Então, a partir daí foi que eu comecei a crescer na empresa que eu trabalhava. Coordenador de equipe, depois gerente, e fui crescendo. E foi quando eu comecei a ser convidado a ter a minha própria empresa, até para a gente não cometer os erros que era cometido naquela época, de ética profissional, de comunicação mesmo, de questão orçamentária, vamos dizer assim. Então, eu quis abrir a Balaio de Gato para não cometer os mesmos erros que eram cometidos com os clientes na época. Sim. Então, a gente decidiu abrir a agência e a gente foi literalmente no porta a porta. No porta a porta. A gente foi falar, deixa eu trabalhar, deixa eu mostrar o meu trabalho para você. E a nossa primeira campanha, o nosso primeiro trabalho, a gente nunca recebeu. Caramba. Foi um balde assim, de água fria. A gente não recebeu, a cliente sumiu e tal. Eu disse, não é essa vida que eu quero. Eu já não tinha grana nenhuma. Eu ia trabalhar andando, não tinha grana para pegar ônibus nem nada. Isso que eu vou fazer agora para pagar essa dívida, né? Mas a gente foi buscando outros clientes e aos pouquinhos, mas aos pouquinhos de verdade, com muita paciência e com muita fé, principalmente, a gente foi conseguindo reverter essa situação. E começando a mostrar o nosso trabalho de forma mais efetiva. É sempre um desafio, não é, Felipe? Quem está começando, porque as pessoas querem experiência e
e ninguém nasce com experiência. Então, quem vem primeiro, né? Feita a história da zebra. Ela é branca pitada de preto, é preta pitada de branco. Né? Verdade, verdade. Então, aí foi um desafio, e para vocês foi um desafio bem ferrenho mesmo, que chegando ao ponto, né, de fazer o serviço e tal. Mas não desistiu, prosseguiu, e aí? Os próximos clientes, começou a se firmar em que momento? Em que momento você disse assim, caramba, a Balaio de Gato, de fato, é uma empresa? Nos 3 primeiros anos, nos 3 não, nos 5 primeiros anos da agência, eu trabalhava em outro lugar para Tá. poder sustentar o meu sonho da Balaio. É hoje Tá. o que falta muito nos empreendedores, né? As pessoas hoje abrem uma empresa e quer que ela comece a dar lucro no outro dia. No outro dia. Se não der, fecha. São Isso. projetos e sonhos pausados e cancelados por pouca força, vamos dizer assim. Né? Não vamos julgar a realidade de cada um. Sim, Mas eu cada tive vida que é uma seguir, vida. né? Eu fui limpar a piscina para poder Caramba. sustentar, piscineiro, Boa. para poder sustentar o meu sonho ali. Eu comecei a ver que a Balaio se tornou uma empresa com 5 anos de agência. Porque nós pegamos exatamente essa migração do off para o on. Então, eu comecei a aprender e tive que recomeçar a aprender do momento para o outro. E nós enfrentamos uma crise de 2015 ou foi 2013, não me lembro. Acho que foi 2015. 2015. Logo em seguida, quando a gente se reestruturou no digital, que fez, tem um caminho aqui para mostrar meu trabalho, veio uma crise muito forte. Então, a gente teve que reaprender a todo momento. Eu acho que quando a agência fez 5 anos, foi quando eu disse assim, não, então tá, ok. Isso aqui dá para vamos crescer. Agora eu tenho estrutura para começar a crescer. Foi daí que a gente entrou numa linha mais íngreme para poder ir conquistando novos espaços, novos serviços, novas pessoas, novos clientes e crescendo, né? Expandindo o negócio, inclusive em outras cidades, outros estados. Foi aí que eu notei que a gente conseguiria. Hoje você está presente também em outros estados? Isso, a gente tem coligada no Brasil todo, mas a gente atende diretamente em várias cidades do Nordeste, na verdade em todo o Nordeste. Todo o Nordeste. A gente só não tem uma equipe uma base em Salvador, mas nos outros estados, sim. Todos eles. Então, começo bem árduo, né? Mas sempre com a ideia da ideia. A ideia da ideia. Boa. Isso, sempre com a ideia e a vontade. A ideia e a vontade. De fazer. O maior desafio que você considera, Felipe, você tem, vamos falar aqui de 2 situações, que são pessoas que envolvem desde uma mão de obra sua, a mão de obra que confere, né, que forma a agência, e sistema, software, máquinas, essas coisas. O que é que mais te desafiou? O que foi mais desafiante para você? Dentre todos os desafios, não tem assim um desafio maior. Mas hoje, basicamente, a grande dificuldade, eu acho que não só da Balaio, mas de empresas que atendem clientes de fora, é o tempo. O nosso tempo aqui, ele é muito mais lento. Aqui eu tenho uma gama de fornecedores mais reduzida. Aqui, se eu preciso de um brinde, vamos dizer, específico, eu não consigo um tempo hábil do cliente. E aí um cliente meu que é de São Paulo, do Rio, fala, mas isso aqui eu consigo no outro dia. Por que aí eu tenho que esperar 15 dias? Entendi. Então, assim, é isso que a gente tenta ou agir no tempo do cliente ou informar, tentar ensinar esse cliente que o nosso tempo é outro, o que é mais difícil. O que é mais difícil? Eu escutei de um cliente esses dias não, há alguns dias, que ele falou, a Balaio de Gato é uma empresa com tempo de São Paulo, porque ninguém entrega tão rápido que vocês entregam aí. Isso é uma loucura fazer isso. Loucura. Né? Imagino, é um desgaste absurdo, coisa que para eles é muito mais fácil. Entendi. Né? Porque eu tenho 10 fornecedores, eu tenho insumos, eu tenho tudo. Aqui a gente não tem. Então, hoje, a principal dificuldade que a gente enfrenta, graças a Deus que é essa dificuldade, né? Tem isso, né? É um perrengue chique, como se fala. Toda crise é oportunidade. Claro, o tempo hábil de realização de coisas, de produção e realização. Né? É natural que nos outros estados maiores, mais bem estruturados, você consiga fazer um evento com de um dia para o outro. Aqui a gente consegue na maior dificuldade, na maior correria, na loucura, parando tudo,
Porque realmente a gente não tem esse maquinário, essa produção, os insumos, equipe, fornecedores para fazer isso. E o nosso tempo é mais... Hoje em dia, o nosso cliente é mais imediatista, né? Mais imediatista. Para esse tipo de serviço, principalmente, né? Principalmente. É incrível isso. É incrível. A ideia é hoje e hoje ela precisa ser executada. É. Então, você tem que dar um jeito de executar. A gente aqui no podcast passa por isso. Algumas pessoas chegam e, às vezes, têm uma ideia e chegam aqui, quer gravar e já quer não sei o que e tal. Não, peraí, a gente, né, tem... Calma. Tudo tem uma sequência e tal. A agência Bala de Gato, ela tem uma entrega. Eu queria diferenciar a entrega do começo da história para as de hoje. Os serviços, quando eu falo entrega, os serviços que você começou disponibilizando nos primeiros anos, quais eram de verdade? Olha, nos primeiros anos, praticamente a gente só entregava aquele velho marketing promocional, né? Aquela panfletagem, bandeirada, eventos simples. Era isso que a gente fazia todos os dias. A gente não deixou de fazer. Tá. Inclusive, hoje, a constância desse tipo de serviço é enorme. Ainda? Ainda enorme. E a conversão também. Existe uma conversão no marketing offline, no marketing promocional, absurda, né? Do cliente, do consumidor final, no caso, ele ter acesso ao teu produto no ato. E você conseguir converter a venda ali. Entendi. Naquele momento. Então, é muito mais rápido. Caramba, tu transita legal, agora eu estou começando a entender até melhor. É no on e no off de boa. Exato, exatamente. Então, coisas que a gente que, vamos dizer, transita só no off, só no on, no caso, que está totalmente no digital, né? Acha que nem existe mais, mas existe. Por exemplo, panfletagem. Muito, muito. E eu diria que é um dos serviços que a gente mais executa. Muito e funciona muito bem. Agora, engraçado, a gente estava falando sobre a integração aqui, né, no off, não? Tá, não aqui, beleza. A gente falando sobre a integração do on com o offline. Um exemplo básico disso é que todos os nossos panfletos, os materiais gráficos que a gente divulga do nosso cliente, tem QR Code. Tá. Eu preciso migrar aquele cara para o site, né, para o YouTube, para o canal do YouTube, para o Instagram. Então, assim, é um índice de... A conversão, ela é muito mais rápida. Muito mais rápida. Ela é muito mais assertiva. Eu vi o cara parando uma moto, o cara tava... E aí tinha um outdoor lá, e o cara para, e tinha um QR Code do cara aqui, tirando... Isso. Mirando no... Então, assim, essa integração é interessante, né? Exatamente. Eu tenho uma campanha... Hoje a gente se foca muito na constância das divulgações. Tá. Eu foco em clientes, eu foco em clientes que entendam a constância disso, das campanhas. Entendi. Quando o cliente chega para mim e fala, eu quero fazer uma campanha, lançar essas mídias aqui, a rádio, outdoor, outbus, papapá, acabou. Por que a gente não pega essa verba e dilui ela em muitos meses numa campanha menor, vamos dizer assim, se o cliente tem aquela verba estabelecida? Então, a gente foca na constância porque a gente entendeu que assim funciona mais. Eu tenho campanhas que estão acontecendo desde novembro do ano passado. Estão fazendo um ano hoje, com a equipe na rua trabalhando. E a gente convertendo para o cliente todos os dias, cada vez mais. Seja entregando panfleto, seja cadastrando lead, seja fazendo esse cara acessar aquele QR Code, ele preencher os dados, tendo um mailing, enfim, de diversas formas. Como você consegue, Felipe, essa métrica, esse dado de conversão? Existe mecanismo? Qual o mecanismo principal que você usa? Tá aí o segredo. A gente realmente precisa repetir os acertos, tá, né? E não eliminar, mas consertar os erros. Se eu não tivesse acompanhamento, eu não consigo saber. Sim. O que está dando certo. Por isso que tem que ter uma recorrência, né? Exatamente. Então, o cliente tem esses dados, né? Cada cliente tem a sua forma de captar ou de entender esses dados, e a gente participa com ele diretamente. Mas não é assim uma mensagem do WhatsApp, é diretamente da conversão de vendas através dessas mídias que a gente está divulgando. E a gente falou, essa comunicação deu mais certo, esse local aqui que a gente divulgou converteu mais. Então, tudo isso a gente acompanha diretamente com o cliente para repetir até saturar e para adaptar.
para que ele possa vender todos os dias, cada vez mais. Isso aí a gente faz diretamente com o canal de comunicação do cliente, seja com saque, seja com comercial. Hoje, por exemplo, sem ser a on, sendo a off, qual é a que predomina, digamos assim? Qual a campanha ou que tipo de trabalho que ele prevalece, que ele mais vale, que tem mais resultados? Na realidade, é uma soma. Tá. Eu sempre digo aos meus clientes que não adianta a gente fazer, adianta, mas o ideal é que você faça um somatório de mídias, vamos dizer assim. Entendi. Né? Que a gente possa agregar mídias. E elas precisam se conversar. Né? Elas precisam ter uma sinergia ali entre elas. Então, eu acredito que no offline, todas as mídias off precisam conversar, principalmente quando você faz por região. Né? Por exemplo, eu tenho um produto que eu preciso potencializar na região tal. Então, eu vou ali, escolho uns outdoors de forma estratégica, uma rota de ônibus que passe por lá. Interessante. Por exemplo, você deu um exemplo aí da rota do ônibus e do outdoor, né? Que outro dia eu conversando aqui com uma colaboradora nossa e a gente falando, e eu naquela ocasião disse assim, não, fazer um outdoor e tal, mas rapaz, eu acho que isso não funciona mais e tal. Aí ela disse, funciona, olha, se eu disser a você, ela vem de ônibus todos os dias, eu sei de cada semáforo, eu sei onde é que tem os outdoor em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E tem coisas que eu decoro, que eu gravo, né, que eu memorizo, você imagina. Então, caramba, o que é que eu penso? É que a modernidade chegou a tecnologia e tudo, mas ela não chegou arrastando tudo e invalidando o passado, né? Não. É feito assim, rádio sumiu. Não, a rádio está funcionando. Muito né? pelo contrário. Cada dia mais forte. Tem um estudo que fala que o número de ouvintes aumentou. Aumentou. E isso é um mundo que a gente às vezes desconhece, porque a gente foca muito em né? A internet, o digital, ele não eliminou, né, o off. Não, ele veio somando o off. É tanto que hoje em dia é super concorrido espaços em outdoors. Às vezes você não consegue, você espera surgir vaga para você anunciar. Então, assim, Caramba, não eu tenho 3 outdoors aí que ganhei de presente e não usei ainda achando que não. Isso? Certeza, Use, utilize. Presente. Se outdoor não fosse uma mídia boa, eles não tinham atualizado os outdoors, assim, de forma mais rasa falando, para aqueles outdoors virtuais, vamos dizer assim, que são vídeos. Sim, né? Então, sim. Ali é off. E você vê no ponto do ônibus, por exemplo, os investimentos que têm sido feitos, né? Aquilo ali. Como é que chama? Aquilo ali não é outdoor, já é um banner. Tem um nomezinho específico, mas me fugiu. Tem um eu fornecedor que é muito assim. São Paulo, por exemplo, você vê, é uma coisa incrível ali, né? Eu estive no Rio agora e os caras estão botando tela, né? Como a gente vê aqui, aqueles Sim. No ônibus, na espera. Né? Vai mudando a mídia ali e tal. Então, é interessante. O digital, né? Não eliminou isso. Obviamente, tudo se tudo vai se modernizando. Isso. Mas não é eliminado. Mas não é eliminado. Não. Então, a Balaia de Gato, no primeiro tempo, falar aqui de 2 tempos do jogo, né? Então, sem intervalo, sem os 15 minutos aí, direto, né? Mas você pegar os primeiros 5 anos, um estilo, né? Um modelo, e agora... Hoje você ainda, obviamente, acabou de dizer que o on ele continua, né? O off, aliás, mas você investe muito no on também, né? Na internet, nas redes sociais, no caso. Muito, né? Muito. A gente tem um movimento na Balaia que chama Balaia de Gato Creation, que é justamente essa questão mais de criação. Né? E a criação você parte por online também. Perfeito. A gente vai criar peças gráficas no off, mídias, mas a gente também faz o trabalho de monitoramento de rede social, né? de entendimento de perfis e tal. Então, a gente também faz esse trabalho, porque o nosso cliente queria que a gente fizesse isso. A demanda do off é muito alta. É muito alta, é porque todo mundo foca no on. Rapaz, interessante. Eu já até gravei aqui no TheCast com outras pessoas boas também do digital, mas eu só falei no digital. É incrível como nem tocou, assim. É tipo que não existia. A Balaia de Gato chega assim para a gente aqui de uma maneira muito, dando uma ênfase muito legal,
E até mostrando, né, que ainda existe, né? Eu vi até alguém falando um dia que, não, rapaz, tem que investir em tráfego pago, você é louco, você vai fazer panfletagem, entregar, ninguém quer papel mais não, tal, ninguém lê mais e tal. E não é bem assim, como você falou, né? Tanto que o QR Code é colocado lá e você vai, Sim. não é? Assim como o tráfego pago, se a panfletagem for feita por um profissional que não entende, não vai dar certo. Entendi, Assim como o tráfego pago. entendi. Você precisa saber o que você está fazendo. Tá, E porque... fazer de forma profissional. Entendi. A minha galera é treinada para isso. Entendi. Você passou o pulo do gato aí, né? Olha o gato sempre, né? O gato não falta aí. Eu falar de gato. Você passou o pulo do gato. Se eu fosse montar uma agência agora, eu botava pulo do gato. E fazia uma fusão depois aqui. O balai de gato com o pulo do gato. Bora. Eu acho que vai ser daqui a pouco você vai fazer um podcast aqui no nosso estúdio que vai ser Pulo do Gato. Pulo do Cast. Gato. Olha aí, gostei. Diga aí, gostei, gostou? Gostei. E faz alusão aí. E o Pulo do Gato é exatamente aquela ideia lá, aquela coisa que nem todo mundo passa, né? Aí você tem que... E nem todo mundo sabe, não é nem que não passa, é que não sabe o Pulo do Gato. Mais do que não saber, mais do que não passar, é não saber. Então, muita gente, a gente nem falava. Eu ouvi alguém dizer, não, mas você tem que fazer o tráfego pago, não sei o quê. Mas concordo contigo. Técnicas tem para tudo, né, Felipe? Claro, e tudo funciona desde que seja feito de forma profissional. Agora, né, pós-pandemia, se a gente pode falar que é pós-pandemia, a gente se distanciou muito. Então, essa área de eventos, principalmente de mídias interativas, de corpo a corpo, está muito em evidência. A gente vê uma procura muito grande dessa conexão com o cliente. As pessoas tentaram humanizar as redes sociais, humanizar as redes sociais, mas isso não foi suficiente. As empresas precisam somar ainda com esse live marketing, né? Com a produção de eventos, com o marketing de guerrilha, com o V, de fato. O que é marketing de guerrilha, Felipe? É justamente esse tipo de ação. Ação que chamam atenção, chamam bastante atenção, ação performática, flash mobs, movimentos, né, que chamem bastante atenção no off. Entendi. E a gente faz ali uma ação performática para chamar a atenção de um certo público. Aqui em Maceió teve uma ação dessa, tem muito tempo, mas me marcou muito, que eles colocaram carros batidos, carros de acidente aqui na orla. Sim, perfeito. Não sei se você lembra. Lembro disso. E aquilo foi uma ação de impacto muito forte. Então, isso são ações desse tipo que causam esse impacto no consumidor, que consegue informar para o consumidor uma ideia, um produto, um serviço, algo que ele se conecte com aquilo e que chama a atenção dele, né? Que utilize daqueles espaços para chamar a atenção dele. E as empresas hoje buscam também lidar com o cliente no offline. Tanto que empresas de e-commerce, 100% de e-commerce, estão com lojas físicas, sem nenhum tipo de produto. Olha só. Só para ter essa sensação, só para que o consumidor tenha a sensação de interação com a marca. Sim. Então, é muito importante. E é interessante que, por mais que o digital evolua, e que está evoluindo e vai evoluir muito mais, beleza, mas essa sensação, em alguns momentos, nem que seja por amostragem, muita gente busca, né? Claro, a todo momento. A todo momento. A todo momento. Eu hoje estou acostumado também, eu quero comprar um livro, eu dou um comando lá e, de repente, o livro no outro dia chega, e outras coisas mais, mas eu ainda me sinto muito bem estando numa livraria, me sinto muito bem ir no shopping, me sinto muito bem conversar contigo pessoalmente. É lógico que a gente usa as videoconferências, mas essa coisa do contato, ela dá uma sensação legal também. Claro. E ela não vai acabar nunca, né? Nunca. E como é que você explica uma geração de leitores, né? A geração que está vindo. Sim. Leitores de livro físico. Como é que você explica a ascensão de venda de livros, né, para o público mais jovem, para a galera aí de 13 anos, de 12 anos, que começou a se interessar em ter aquele item, em ler aquele item. A nossa geração, ela veio com essa dinâmica e depois a gente se perdeu.
Mas como é que você explica essa geração nova que está lendo o livro? No offline, vamos dizer assim. Sim. Né? Que sim. você fala, não, é muito antigo pegar o livro. Não, Não. nunca foi tão atual. E Caramba. hoje a gente vive a integração. É necessário estar, sim, no Instagram, é necessário estar nas redes sociais, no digital. Hoje, a gente fez uma postagem sobre isso, da importância do posicionamento da marca no digital, mas a gente vive a integração. Nós vivemos uma era digital e hoje a era digital está integrada na nossa vida, que é offline. Perfeito. Então, se você não tiver o entendimento dessa integração, que as mídias, a vida, os movimentos, eles circulam no on e no off, não de forma separada, mas de forma unificada, você vai fazer um trabalho muito melhor para a tua empresa, para a tua marca. Claro, porque você vai pegar o mercado em todas as suas vertentes. Sim. E por mais perfeito. que o digital cresça cada vez mais, porque vai continuar crescendo, isso não diminui ou não elimina o offline. Muito pelo contrário, fortalece e adapta. Interessante. Eu ganhei de presente um Kindle e acostumado, eu gosto de ler bastante, né? Não sou nem esse leitor todo assim, mas gosto muito de ler. E quando eu ganhei o Kindle, tô lendo com os dois. Você falou do integrado ali, disse, caramba, então eu me encaixo aí, porque assim, ainda continuo, tenho aquele prazer do livro, eu acho massa, e você folhear um livro novo quando chega, é uma das coisas que me dá prazer. Né? E o Kindle também, mas no geral eu ainda prefiro O livro. o livro. Você acredita que eu ainda compro CD? Não, é verdade. Eu ainda compro CD. Não tenho nem aparelho. Rapaz, esse cara é muito jovem. Se você está achando ele novo aí, você vendo na tela, você aqui pessoalmente, é que você vê que ele é jovem mesmo. Doutora Palmeira Santa Rosa, sigam ela aí no Instagram que vocês vão descobrir o porquê. Que massa, Eu que massa. compro Tu CD, compra eu compro. CD. Eu não tenho nem aparelho de Tá. escutar. O meu carro não tenho, em casa eu não tenho. Mas eu gosto dessa Felipe, questão que tu você é falou do saudosista, item. Felipe? Sim, um pouco. Um pouco. Um pouco, sou, bastante. Principalmente com coisas. É? Eu gosto. Eu gosto Interessante. de realmente Do do palpável, do contato. Entendi. E as coisas representam para mim. Representa, Não sei se né? é bom ou ruim, mas Eu representam. tenho interessante. Eu tenho uma mala que eu ganhei de um tio meu quando eu tinha meus 9, 10 anos. Eu ia viajar e eu não estava desprovido, tal, e um tio meu me deu essa mala. E pense no negócio, que quando eu me mudo, para onde eu vou, levar essa mala, que eu lembro do meu tio. Tem A minha coisas. máquina da datilografia, que eu ganhei em 1983, também é um ornamento na minha sala. Nossa, Que mas eu deve ser acho linda. é linda, minha máquina, assim, você leve tudo, mas não leve minha máquina não, que Impecável. impecável, impecável. Eu não deixo ninguém mexer. A secretária já sabe, ela vai limpar, isso não, isso aqui deixa que eu limpo depois, mas eu não, que é uma coisa que me representa muito, Sim. representa muito. Sim, Né? eu tenho muito isso também. Interessante, né? E isso não invalida a modernidade e o fato de a gente estar no digital, né? Claro. Felipe, ao longo da história da Balaio, você fez várias campanhas, você fez vários movimentos e tal. Você teria um que você pudesse revelar aqui para a gente que foi interessante? Pô, essa daqui, que campanha, que momento, que cliente, que trabalho, que xodó. Imagino eu que não é fácil você memorizar, porque você já fez várias, né? Vários trabalhos, inclusive eventos. Sim. Então, de tudo isso, o que é que você diria aí para a gente? Qual era que você jogava um holofote aí, uma luz? Olha, é complicado porque são N marcas, né? Então, se eu for citar uma aqui, talvez... Ah, tá. Entendi. Mas existem momentos muito importantes que foi o momento que eu vi que a gente poderia ser protagonista de algumas coisas. Geralmente, as agências, elas são o backstage. Tá. Elas ficam por trás do acontecimento dos clientes. Sim. E eu disse, cara, a gente pode ser protagonista também. Por que a gente está sempre atrás da cortina? Sim. Né? Por mais que a gente seja reconhecido, por mais que os clientes venham até a agência, mas eu queria ganhar esse protagonismo. Perfeito. Quando eu vi que não tinha porta para a gente fazer isso, e a gente quebrou a parede e passou por esse momento, foi uma transição muito especial de patrocinar grandes eventos, de ter a marca exposta em momentos que jamais seriam pensados por outras pessoas.
Pô, nada a ver uma agência de marketing estar aqui expondo a marca dela nesse evento. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, com Tudo a certeza. ver, né? Se aquela marca, aquele carro, aquela bebida pode estar lá, porque a minha agência também não pode. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fez essa transição para o protagonismo da coisa, para mim foi muito especial. Muito especial. São Boa. momentos que realmente são muito especiais para mim. Você criou meio que umas linhas da Balaio, né? Você tem o Balaio Meet. Então me Isso. fala um pouco disso aí. Quais essas linhas e o porquê? A gente costuma dizer que são movimentos. Movimentos, Né? boa. A Balaio, eu costumo dizer que a Balaio é uma agência de possibilidades, de todas as possibilidades. E quando a gente vê uma possibilidade tomar uma certa constância, a gente cria ali um movimento para ela, claro. Sim. Uma delas, por exemplo, é o Ecobalaio. Tá. Existe uma dificuldade enorme. Ecobalaio. Ecobalaio. Isso começou com a dificuldade que a gente tem de descarte de material. Por exemplo, tabloide. Tabloide é aquele panfleto grandão Sim. de preço. De preço. A gente entrega muito aquilo. Aquilo funciona demais para a região, para ações de vizinhança que a gente fala. Ações de vizinhança. De Interessante, vizinhança. né, rapaz? Isso. Funciona muito, muito. Porque a gente converte o cliente na hora. O cliente recebe e entra na loja na hora. Desce do carro e entra. E aquilo ali perde a validade, porque os preços mudam. Sim. Então, há um descarte daquele material, né? Você precisa jogar fora. Tá. E há uma dificuldade aqui nesse descarte. Então, a gente criou o Ecobalaio. A gente informou a todos os nossos clientes que na agência nós temos um espaço para descarte. Você quer descartar o teu material, você deixa lá na agência. A gente leva para uma empresa que chama Tritura Papel. Certo. Essa empresa, a gente leva, acho que é de 15 em 15 dias, ou é mensalmente, eu não lembro. Mas a gente tem um período que a gente leva para essa produtora papel, eles transformam esse papel em pó, esse pó vai para a indústria e vira papel higiênico, papel toalha, Que massa, vendido velho. no supermercado. Massa. E a gente desenvolveu esse trabalho. Com isso também, a gente faz o recolhimento, a limpeza, principalmente nas áreas de praia daqui, de panfletos que são jogados no chão. Caramba. Infelizmente, as pessoas ainda fazem isso. Fazem isso. Que pena, né? Uma Você que pena. nos escuta, se conhece alguém que faça isso, que joga o lixo, que abre a janela do carro e joga, por favor, dá um conselho. Tenta reverter, porque isso é realmente muito mal. Aí eu lembrei agora, Felipe, nós estamos em 2022, é um ano eleitoral. Ai, Você meu Deus. imagine, né? Ó, sem tocar nesse assunto, né? Porque, ai, meu Deus, né? Mas não é uma realidade, a gente não pode negar. Tem muita panfletagem. Vocês trabalharam, fizeram algum trabalho? Fizeram, né? Fizemos. Eu até que achei menos. Eu não sei se também eu não fui no dia, andei, porque em outros anos a panfletagem rolava e era assim, em porta de colégio, em porta de... Era uma coisa assim... Uma sujeira. Uma sujeira absoluta. Eu não sei, eu não vi esse ano se teve tudo isso. Mas a panfletagem rolou. Rolou e teve, sim, essa sujeira, essa tristeza. Até saiu depois, um dia depois das eleições, acho que saiu. Pode falar o nome do perfil? Pode falar, tranquilo. Saiu no Maceió Ordinário, eu acompanho. Boa. Nosso parceiro aqui, o Igor, o Diogo, gente boa. Mas, inclusive, gravaram aqui, trouxeram os 4 candidatos, o Ordinário Cast. Eu vi. Top, trouxeram os 4 candidatos. Eu acompanho muito eles. E eles postaram um vídeo da menina falando que jogaram aquele mar de panfletos. Eu acho isso uma pena. Uma pena. Não é necessário isso. Não é necessário mesmo. Sim. A gente trabalhou por um candidato e nós tivemos 10 pessoas na rua, trabalhando durante 20 dias. Um conjunto de situações, claro, a gente conseguiu mais de 43 mil votos. Eu vi campanhas com 60, 100 pessoas, que o candidato teve 20 mil votos. Entendi. Tudo é uma questão de estratégia. Não é necessário. Esse descarte, essa sujeira, essa poluição, tanto visual quanto a poluição de fato, não é necessária. Eu acho que essa palavra sua, essa frase sua, ela deve ser até repetida. Tudo é uma questão de estratégia. Claro. Muita gente faz, porque não é só fazer, é como fazer. É a forma como fazer, é onde envolve a estratégia. Então, aí a Balaio Eco, né, o movimento. Quais são os outros movimentos? Tem a Balaio Meet. A gente tem o Balaio Meeting, que ele se tornou um produto muito forte da Balaio, sem querer querendo. Tá. A gente tinha uma dificuldade,
não é uma dificuldade nossa, mas o nosso cliente tinha uma dificuldade de treinar a equipe comercial. Por exemplo, o cara, divulga aqui meu negócio, Felipe, ia lá, divulgava o negócio dele, fazia o cliente ir comprar o produto dele, mas ele não convertia em venda. Então, ele tinha um problema na equipe comercial dele ou na equipe de venda dele. Então, a gente criou o Balaio Meeting, que é justamente um treinamento de venda. Tá. Posicionamento, venda. E o evento tomou uma proporção que a gente não esperava. Então, a gente tornou esse evento comercial. Um evento comercial, assim, que eu quero dizer, um produto da Balaio. O produto Né? da Então, Balaio. nós temos uma equipe que trabalha exclusivamente para o Balaio Meeting. Então, o Balaio Meeting, ele hoje é um evento, é um ciclo de palestras, que esse ano trouxe Rafa Falcão, Boa, Ramon muito bom. Campos. Gravou comigo aqui. Não, foi um casting, assim, absurdo esse ano. Top, A gente já tem um parceiro para um cast do ano que vem já. A gente já começou a produzir o evento do ano que vem. Cada ano o evento cresce mais. Que e massa, o próprio Balaio Meeting tem as vertentes. A gente tem um Balaio Meeting Elas, que foi liderado, inclusive, por Gal e Isabela, que tiveram aqui, minhas amigas queridas. Muito Exemplo para todo mundo. Interessante que elas, né, tanto a Gal como a do Careca, né, ela disse a mim, olha, você precisa conhecer o Felipe, gente boa demais, e tá, Bela. Tanto a Bela como a Gal disseram, você precisa conhecer o Felipe, gente boa demais. Aí eu vi aquilo ali, tá, achei legal, mas eu não tive a intensidade. E aí, a prova de Deus Que chegou bom. aqui agora, né? Que bom, fico lisonjeado. É muito bom. Então, você tem o Balaio Meet, aí aquela pegada de gente que liga, de repente, porque balaio de gato e tal, eu achei tão interessante o que é que acontece quando alguém liga para vocês lá e querem devolver o gato que tá e tal? Me conta essa. Olha, até um certo ponto da Balaio, eu ficava com o contato da Balaio. Hoje eu não fico mais, mas o contato de atendimento da Balaio. E dá para 3 horas da manhã, cara, isso é constante. Não era uma coisa assim isolada, não. Constante. Telefone tocava, eu atendia. Empreendedor iniciante precisa atender todas as ligações, né? Você tá. Atendia. Não, porque tem um gato aqui que foi atropelado. Tem como você vir resgatar, né? A Balaio de gato? Não, então. É uma agência de marketing e tal. Tá, mas tem como vir buscar? Não acontecia. E eu, peraí. Aí ia buscar alguém, ia ver se alguém podia resgatar. Só que isso começou a ficar muito frequente. Tá. Então, a gente tem uma base, vamos dizer assim, de aliados que são protetores de animais. E que toda vez que a gente recebe mensagens dessas, que não são mensagens para a agência, né? São mensagens confusas, mas a gente não deixa de atender. Perfeito. Então, a gente tem uma base de apoiadores desse projeto, né? De protetores, que vão fazer resgate, que recebem denúncia, que encaminham para a delegacia, que encaminham para algum lar. A gente mensalmente distribui para várias instituições. Boa. Ração, medicamento, tudo para pet. Inclusive, nesse mês agora, que é o mês de conscientização animal, cuidado com o seu pet e tal, a gente tem uma campanha, né, para agir, que é justamente falando sobre as patas na praia, que as pessoas andam num calçado quente. Sim. A gente que faz ação na rua fechada, então a gente vê muito isso acontecer. O cachorro ali buscando sombra e o dono andando no chão de meio-dia com o cachorro. Velho. É uma causa, né? Que é uma deve causa. ser defendida. Aquilo ali queima a patinha dele e tal. Então a gente está preparando material gráfico, certo. Inclusive sapatinhos para distribuir para os cachorros e para o dono ter essa consciência. Inclusive vai ter um desafio. O dono, o tutor do animal que estiver com o animal na situação, ele vai ser desafiado a ficar 5 minutos sem o sapato no chão quente. Se ele ficar, ele vai ganhar um prêmio. Boa. Com certeza ninguém vai ganhar. Né? E se ele não aprender com essa, ele desiste, que ele não vai aprender mais nada. A gente precisa falar sobre isso. Isso é uma coisa que acontece com muita constância e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E tem um animalzinho ali sofrendo. Então, esse movimento da Balaio de ter essa condição de cuidar, de resgatar, a gente foi, vamos dizer que forçados, mas ao mesmo tempo faz com muito carinho. A gente abraçou essa demanda, vamos dizer causa, assim. Né? Muito bom. Felipe, falando um pouquinho de tendências, né? Se você entra nessa seara, né? Nesse oceano que é riquíssimo do digital e também do marketing, da divulgação, de publicar uma ideia, uma imagem.
Você poderia descrever para a gente um pouco o que é que você imagina das tendências para os próximos dias, para os próximos anos? O que é que vem, o que é que poderá vir de novo para que as pessoas consigam enxergar, de repente, alguma probabilidade dos seus negócios? No digital, por exemplo, tende a aumentar? Tem muita gente fora que vai entrar ainda? O que é que você me fala? Sim, tem. Olha, eu acho que esse aí é o grande segredo do profissional da comunicação, seja ele qual for. Tá focado nas tendências, né? Então, assim, o comportamento do consumidor que gera venda para esse cara, que vai gerar o interesse para esse cara, tá totalmente focado nas tendências, né? Você Sim. precisa pensar à frente e ter uma análise à frente, né? Senão, quando a tendência chegar, quando aquela informação chegar, você não está pronto. Você vai se preparar, mas o teu concorrente lá já se preparou. Sim. E aí, o que é que você faz? Então, é necessário estar atento a isso. Isso aí é o grande segredo, é o segredo de milhões de qualquer profissional, seja ele de qualquer âmbito da comunicação. E quem está fora do off vai entrar com certeza. Do on. Cada vez mais, né, o mundo digital está mais dentro da vida das pessoas, né? E vivendo, obviamente, com essa integração. A gente vive um momento de valores. Então, acredito que isso vai ser cada vez mais potencializado das marcas. As pessoas estão buscando o valor da marca e o que aquela marca representa para a sociedade. Por isso que tem tantas marcas abraçando causas sociais, que eu acho que é o primeiro passo, né, para se construir valores de marca. Por que eu compro esse relógio? O que a marca desse relógio faz para o mundo ser melhor? Então, cada vez mais, isso já começou, isso já tem uma ideia, as pessoas já estão buscando essas informações. Cada vez mais, isso vai ser relevante na hora da compra. Não só o desejo, mas o que isso representa para a sociedade, a minha ideologia, o que eu penso, o que eu acredito que é certo. O valor, o desejo, ele vai estar muito agregado a isso. Cada vez mais. Cada vez mais, né? E penso que isso vai ser num processo de conscientização. Sim. Né? Inclusive da adesão, do apreço, da admiração das pessoas por essas marcas. Sim, totalmente, Né? totalmente. Você vai observar. E é o que firma, né? É o que faz as pessoas mentalizarem a marca. Sim. Isso é muito interessante. Você vê aí o exemplo, por exemplo, da Balenciaga, né? Que teve um boom no reconhecimento da marca, porque começou a tratar de situações, não diria sociais, mas de protesto. Né? Ela lança um tênis todo velho, todo rasgado por protesto a algo. Ela faz um desfile na lama por protesto a algo. Se ela representa ou não, não sei. Mas que isso está funcionando, está. E aí os artistas, as pessoas começaram a querer adquirir os produtos daquela marca, que muitas vezes é só um boneco, um nome, nada de especial. Mas a marca está representando coisas e ideias. Né? Então, isso vem cada dia mais representando e se tornando poder de escolha para o consumidor. Felipe, o simples, ele passa cada vez mais a ser valorizado, né? O simples, o clean. Sim. Não é? Você falou uma palavra que eu gosto muito, clean. Eu gosto muito disso. E isso é a cereja do bolo, e aí que é difícil. O simples é muito difícil. Né? O simples que funcione, o simples que seja genial. Que seja genial. É muito difícil e cada vez mais valorizado. Infelizmente, a gente tem uma parte da clientela, vamos dizer assim, que não entende que o simples é importante. E que o clean, o limpo, o básico, né, é importante, desde que ele seja feito da forma correta e genial. Vamos dizer assim. Isso, eu tenho descoberto muito isso. Gravei, inclusive, com ela aqui, uma arquiteta do nosso hall, a Rita Souza. Ela é muito inteligente, tem feito um grande trabalho aí. E ela é muito adepta do clean também, do simples, mas fica um trabalho sensacional. Eu assim. gosto. Inclusive, tem a mão dela aqui, né? Nessa estrutura. Muito talentosa. Ela tem a mão dela aqui e ela realmente tende a isso, que é uma tendência por incrível que pareça,
do ambiente que zela até pela inteligência e tudo. Aquela coisa complexa, prolixa, cheia de detalhes, cheia de coisa, não, geralmente não atrai. Já passou, já passou. Aí eu lhe faço uma pergunta. A concorrência, fiquei curioso. A concorrência te intimida? Como é que você enxerga a concorrência nesse ambiente aí da publicidade, da comunicação, ou seja, onde a Balaio está inserida? Eu tenho dado nos últimos tempos assim algumas entrevistas e nunca me fizeram essa pergunta. Pronto, chegou. O TheCast tem essa onda. Bom, é óbvio que a concorrência intimida. Claro, óbvio. Né? Eu não vou ficar aqui, tem espaço para todo mundo, aquela história toda que tem. Mas óbvio que a concorrência intimida e é por isso que a gente tenta fazer o melhor todos os dias para que você tenha um trabalho que seja contínuo, que continue e que cresça, obviamente, sem tomar espaço de ninguém. Sim, perfeito. Aqui em Maceió, engraçado, se você for para um estado vizinho, é muito difícil achar uma boa agência. Aqui em Maceió, nós temos ótimas agências. A gente virou um polo de boas agências, assim, é muito relevante. Interessante, não é? De verdade, assim, isso aconteceu de um jeito que eu fico muito feliz. Aí eu vejo grandes eventos acontecendo, agências assim incríveis, né, realizando trabalhos. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque o padrão vai subindo todos os dias e você precisa acompanhar isso, claro. É tanto que eu vi quem fazia um trabalho ok, está sumindo. Então, você precisa cada vez mais melhorar, se informar e subir a régua do teu negócio, porque está todo mundo subindo a régua. E aqui em Maceió, a gente realmente tem ótimos profissionais, ótimas empresas extremamente profissionais que trabalham com excelência, fazendo essa execução de trabalhos aqui. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Hoje, a gente entrou num momento de interiorização, vamos dizer assim. Hoje, a gente está mudando o nosso espaço, a gente está indo para um espaço com algumas novidades que eu quero voltar aqui para falar. Por favor. Inclusive, quero convidá-lo a ir lá. Por favor. Todo prazer. E a gente está nesse processo de uma forma mais discreta. Tá. A gente diminuiu um pouco o fluxo, a gente diminuiu um pouco os atendimentos para que a gente vai treinar uma equipe que está chegando, que é nova, para a gente colocar esse ambiente profissional com as ideias que a gente quer utilizar, para depois a gente começar de uma forma mais agressiva, como a gente estava alguns meses atrás. Então, eu acho que é tudo um momento justamente para que a gente suba a régua junto com o que o mercado está exigindo. Certo. Então, se a concorrência não me intimidasse, eu jamais me preocuparia com isso. Né? E é claro que me intimida e é muito bom, porque cada vez mais você entrega um trabalho melhor e a tua concorrência também. Né? O que agindo de forma ética, de forma responsável e respeitosa, todo mundo sai ganhando. Muito bom. Num passado não tão distante, muitas vezes que a gente queria uma novidade, algo, a gente tinha que partir para São Paulo, Rio, enfim, para os grandes centros, os maiores centros. Hoje não precisa tanto. Como é que você enxerga? A gente aqui localmente consegue resolver a nossa vida? Sim, na maioria das vezes, né? Mas a gente ainda precisa sim de um auxílio de fora, né? Como a gente está num mundo globalizado, as informações, os materiais chegam com mais rapidez. Então, você não precisa buscar tão longe, né? Uma hora está pertinho ali de você a informação e você consegue adquiri-la. Mas essa questão que eu falo, voltando das tendências, principalmente do que vem de fora do país, que acaba respingando aqui, virando um hábito, é necessário estar sempre ligado e buscar isso à frente e se preparar para quando chegar. Mas, assim, em sua totalidade, não é necessário ir para tão longe, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Até porque, como eu disse, a gente virou um polo muito bom. Inclusive, o Tracto é daqui. Sim, eu gravei aqui com o Paulo. Pois é, Paulo então, Tenório, assim, tanto o evento quanto a plataforma, incrível, e daqui. Incrível, Então, assim, a gente consegue esse acesso com coisas, situações e pessoas aqui mais próximo. Graças a Deus. Não é à toa que o melhor podcast do Nordeste é o daqui. Tá vendo que legal? Fazer meu pitch também. Óbvio, maravilha, olha aí. E a gente tenta mesmo, a gente está fazendo um trabalho aqui bastante centrado, focado nessa melhoria, inclusive estudando essa tendência.
Eu quero, inclusive, depois ter uma conversa contigo para ver para onde é a questão dessa tendência, no sentido da comunicação com o podcast, que chega no Brasil, que cresce. O Brasil é um grande consumidor de podcast. Sim. E que tem essa tendência. Tua Mas disposição. falando um pouquinho ainda do Felipe, né? Felipe do Balaio, já foi batizado, né? O que é que te intimida hoje? Cara, se você fizesse... Nossa, que pausa dramática, hein? Fazer essa pergunta para qualquer empreendedor. De verdade, de coração, o que me intimida é o amanhã. Tá. Os meus funcionários, a minha equipe, eles estão ok, né? Mas e a gente? E a gente? Entendi. O que me intimida, né, em toda essa profundidade, vamos dizer, que entendam da forma que lhe atingir melhor, é o amanhã. Entendi. Eu tenho muito medo do amanhã. Apesar da gente trabalhar com constância, né, eu tenho agenda até junho do ano que vem, com alguns clientes. Um deles eu tenho até dezembro do ano que vem. Então, eu não tenho essa loucura de, não, tem que fechar evento, tem que fechar ação. Eu não sei que você vai ter daqui a 2 meses. Não, não tenho isso. Eu trabalho com muita tranquilidade. A gente conseguiu construir isso no decorrer desses 11 anos. Só que, mesmo assim, eu tenho muito medo do amanhã. Entendi. Quando tudo depende de você, o bicho pega. Cara. Né? É aí que eu você está que falando com a visão bem de empreendedor, exato, né? Exato. E eu sei que tem muita gente que vai entender o que eu estou falando. Quando as coisas dependem de você, as decisões, o futuro do negócio, que são vidas também, sim. Aí o bicho pega. Cara, e é interessante. Você está falando de um negócio que tem um viés de criatividade muito grande, né? E que, por sua vez, também não é fácil passar o cajado só assim, né? Sim. Você tem que... eu gostei de ouvir o que você falou com relação a esse polo, a esse celeiro de agências ou de empresas, né, do segmento da comunicação muito bom. E, ao mesmo tempo, eu me preocupo, às vezes, com a mão de obra, né? Não que não tenha, a gente não pode ser radical, mas não é fácil você ter uma mão de obra, principalmente comprometida e assertiva nesse quesito aí da idealização e da criatividade, não é isso? Isso. A gente tem essa dificuldade mesmo. Inclusive, a gente está fazendo uma seleção, acho que tem 2 meses já de seleção na Balaio. Caramba! Para achar um profissional, opa, quem quiser aí, de trade marketing. Que dificuldade. Que dificuldade. Mas a gente vai encontrar. Vai encontrar, não tenha dúvida. É sinal de que a demora está sinalizando que o critério é legal para quando encontrar também dizer que acertou. Isso. Na reta final do nosso TheCast, Felipe, mas ainda curioso, quando você fala do mundo artístico, da cultura, existe uma demanda legal aí para Balaio nesse universo da cultura, dos eventos culturais, dos shows? Como é que a Balaio, o que é que isso representa para Balaio? Sim, existe essa demanda, apesar de não ser a maior demanda, porque a gente não é tão focado nisso, mas existe sim uma demanda. Existe tanto a demanda de produção, quanto a demanda de execução. O que eu quero dizer? Tem empresas que nos contratam para fazer a produção daquele evento cerimonial e tem empresas que contratam a gente para ter a ideia desse evento. Tá. E a gente agrega esse serviço dentro dessa ideia, dentro dessa demanda. Então, tem sim essa demanda cada vez mais comercial, né? A cultura ela tem um viés comercial muito forte. Tá. Né? A cultura raiz, eu acredito que ela vem se perdendo. Me desculpe se alguém não concordar, mas eu acredito que a cultura de fato, pelo amor e tal, ela vem perdendo força. Vejo. E a gente vem falando de cultura... A artificialidade está muito alta. Exato. Né? Muito Os artificial. números estão influenciando 100% no que se diz cultura. Né? Isso aqui é mais cultura porque é mais rentável. Sim. Né? E aí, infelizmente, o mercado corre para isso e a gente, naturalmente, também. Entendi. Então, existe sim uma demanda cada vez mais representativa da comercialização do que se chama cultura, mas a cultura raiz é um pouco mais esquecida. Eu gostei. Isso vai ficar para um podcast
o seguinte, né? Mas aí você falou da cultura raiz e tudo, e essa participação da publicidade, do marketing, é interessante essa interação, porque essa enxurrada que está vindo agora, né, de uma nova cultura, digamos assim, né, dessas inovações todas, e que impactam diretamente no resultado final. Você falou muito com relação à balaio em converter, né? Essa Uhum. coisa da conversão, que é um trabalho muito técnico, não é, Sim, Felipe? sim. Porque assim, porque assim, fazer por fazer, eu quero fazer uma campanha, eu quero colocar aqui tantos outdoor, eu estou com a ideia aqui. Fazer por fazer, tem também muita gente que faz. Agora, quando você faz focado em que caminho vai chegar e em converter isso aí, esse é o desafio. Sim, sim. Essa aí é justamente a estratégia que a gente utiliza. Não é fazer por fazer, não é fazer porque está bonito, não é tirar foto bonita, não é fazer o layout mais lindo. É necessário que seja funcional, Funcional. né? Então, é isso que a gente foca, no que vai gerar venda para você. Se aquela comunicação específica gera venda para você, é ela que a gente vai trabalhar. Mas eu não concordo. Mas é ela que a gente, Sim, é ela que entendi. vende, entendeu? Uma fala sua me lembrou de um cliente meu que falou assim, não que você falou isso, mas só me lembrou. Tá. Um cliente falou bem assim, a panfletagem não funciona, eu não pego o panfleto? Você não é seu cliente. Entendi. Esse meu, É. esse Sim, atendimento que sim, eu sim, fiz, ele entendi. não era cliente em potencial dele mesmo, da Dele própria mesmo. coisa que ele Entendi. vendia. Por isso que ele achou que não funcionava. Como pode acontecer com vários, né? Dependendo do Várias nível que mídias. você vai chegando, você vai, né? É Claro. o cara que, por exemplo, ele tem que veicular na TV aberta, mas ele não tem, ele só tem TV fechada, canal. E aí, qual é o problema nisso? Mas ele Mas, tem que reconhecer que a TV mas aberta eu só funciona. assisto streaming. Mas Sim, você não é todo mundo. lógico, Né? Você não é o seu lógico. público. Você realmente é seu público-alvo. E essa sensibilidade falta em alguns empreendedores. Que isso é perigoso. Muito Isso é perigoso. perigoso. Eu vejo muito isso no Instagram, principalmente. Nossa, que mídia. Não no Instagram da Balaia, mas aleatoriamente. Que Tá. mídia mais defasada. Não. Não. A gente só aumenta. Só Perfeito, aumenta. perfeito. Né? Existe Por uma quê? fatia do mercado. Não sei. É, Mas não, aumenta. aumenta e existe. Isso eu venho pesquisando, venho lendo. Existe uma fatia de mercado muito grande, porque assim, ó, a gente que está aqui na Ponta Verde, óbvio, né? Cada realidade é uma realidade. A gente vive um mundo que não é o mundo geral, né? Uhum. Teve uma das palestras no Tracto agora que eu achei muito, muito interessante. Eu não lembro bem quem foi o palestrante, que ele falou no Brasil de verdade, né? Tipo outro Brasil. Nós temos dois Brasis aí, entre vários, mas vamos dizer dois. Cara, existe um Brasil aí, existe uma camada da sociedade que ela não tem acesso a muita coisa boa, que uma hora vai ter esse E acesso. que é enorme. E que é enorme. É enorme, cara. Então, assim, às vezes a gente pensa, tá falando de um determinado produto, ou uma determinada campanha, um lançamento, algo do tipo, pensando só, como você falou, naquela camada ali, ó, mas depende, você quer vender o quê? Né? Você quer aparecer como? Isso. Lógico, se você quiser colocar vender carro de luxo, você não vai para essa camada, você tem que realmente se concentrar ali, Uhum. não é? Mas existe, né, Felipe, um espaço grande Claro, claro, muito grande, que não vai diminuir e que compra. e que compra. E você precisa vender para essas pessoas. A visão da Balaio é ampla, né? Não só trabalha para rico, não. Não, de jeito nenhum. Gostei De do jeito não. nenhum, não. Rico também, A né? gente trabalha também para quem quer ficar rico. Opa, gostei, Vender, gostei. vender mais, né? Vender mais. A gente trabalha para quem quer vender mais. E que Pronto. sabe que é necessário um trabalho técnico e intelectual para isso. Eu acabei de ler um livro que eu acho que muita gente já leu, que é O Segredo da Mente Milionária. Não sei se você já leu. Não, não li, mas já vi. É muito interessante ele. E assim, caramba, quando eu terminei de ler o livro, assim, eu fiquei com a cabeça meio zoada. Assim, cara, como é que a gente faz para ficar milionário? Bom, aí a ideia é a seguinte, é a mente, começa pela mente, né? E é aquilo que você falou, aí você não trabalha por rico, você trabalha para quem quer ficar. E querer ficar não é nada demais. Claro que não. Que é uma crença que muita gente cresceu com ela. Por exemplo, o cara pode não procurar uma agência, querer fazer com o primo,
qualquer Ai, pessoa. Jesus. Não acontece muito Toda isso, hora. não é? Aí achar que aí você vai, como você fala, existe preço, não existe valor. A balaio trabalha com valor e tem gente que trabalha por preço. E qual a diferença? Aí tem quem não conhece, não, é muito caro. Essa balaio, como é que eu boto o nome desse no balaio de gato para cobrar isso? Eu tive um cliente que a gente tava fazendo um trabalho para ele e ele fez, Felipe, eu vou trocar e tal, não tá funcionando pra gente, tá certo. E ele trocou, fez, não tá fazendo com a agência, tá fazendo assim com algum freelancer, e o freelancer tá fazendo um trabalho, meu Deus, como é que eu falo? Que eu não achei legal, Tá, entendi, normal. mas que o cliente amou. Então, tudo bem, Tudo bem. tudo bem. Existe um troço chamado visão de mundo. É impressionante. E visão de mundo, ela tem tamanhos extremamente diferentes de pessoa para pessoa. Eu digo isso porque eu percorri esse caminho para alargar um pouco mais minha visão com o passar do tempo. E aí, por exemplo, com o cara que tem 50, quando ele tinha 20, eu, quando tinha 20, eu achava que eu conhecia tudo. Quando eu completei 30, eu descobri, caramba, eu vi que eu era um meninão quando eu tinha 20. Quando eu completei 40, rapaz, me achava, né? 40, o cara... E aí o tempo passa, com 50, o cara, epa, agora que eu descobri que eu vou começar de novo, né? Porque zero cronômetro. Então, assim, é visão de mundo. O cara que tem essa visão, então, assim, tem gente que, por isso que se vende tudo, né? Sim. No mundo, né? Sim. Se vende tudo. Verdade. Mas, Felipe, na reta final do nosso TheCast, e esse papo é legal, viu? Se fosse 10 horas da manhã, a gente ia para 3. Mas é bom que a gente deixa para próximo. Claro. O lançamento do seu espaço, das novidades. Vamos lá. Aguarde vamos lá. novidades da Balaio de Gato com o Felipe. Vai ter. Então, só para encerrar, conhecendo um pouco melhor, na tua trajetória, Felipe, como empreendedor, como pessoa, todos nós temos um momento sombra, um momento luz. Qual foi, que você pudesse revelar, lógico, o teu momento sombra? Meu momento sombra. Ah, nossa. São muitos. São muitos. Eu acho que na vida empreendedora, porque é uma vida, né? Você que empreende, você vive o empreendedorismo, né? Você não empreende de 8 às 18. Você vive o empreendedorismo. Eu acho que na vida empreendedora, a gente tem sombras, no plural, que nos acompanham. Não que a gente vive aquele momento de sombra, mas que elas nos acompanham. Então, são muitas sombras que nos acompanham, que a gente dorme com ela, acorda com ela. Uma hora ela dá uma sumida, outra hora ela volta. Mas os desafios são enormes. Como eu falei que eu tenho medo do amanhã, isso para mim é uma sombra. Por saber que a vida empreendedora é aquela montanha-russa e que a gente já sofreu muitas quedas, então a gente tem medo de quedas, né? Medo de não estar preparado, medo de errar, medo de perder, medo de tudo. São muitas sombras, de verdade. Eu não consigo te dizer uma, né? Mas eu acho que essa vida de montanha-russa, de altos e baixos, me incomodam bastante. Assim como incomodam todos os empreendedores, porque eles sabem que amanhã... Sim, né? a incerteza, né? A incerteza. E a luz... tem um momento luz. Aquele dia, caramba, né? Geralmente eu brinco aqui, né? Aquele dia que o cara acertou no primeiro milhão. Que você fica à vontade. Qual o momento luz do Felipe? Existem alguns momentos luz. Inclusive, eu tenho um monte de tatuagem, eu tenho Certo. 15. Boa, 15. Mas assim, tô querendo fazer a primeira. Poxa, eu quero levar para fazer. Cuidado que vicia, viu? Vicia. Quero fazer a chavinha. Essa chave aqui, ó. Ah, Quero linda, fazer linda. aqui. Virada de chave. Virada de chave, Né? não é assim? Representa muito você. Olha, você está sendo a primeira pessoa que está sabendo. Eu nunca fiz essa revelação. Não, mas eu notei na nossa conversa. Virada de chave. Virada de chave, Esse gatinho aqui eu fiz em um momento de luz. Tá. Desse daí, né, que você citou. Né? No momento que eu vi, opa, cheguei até aqui. Boa. Como é que eu consegui ganhar isso? Como é que eu, né? Tá. Mas os nossos momentos de luz são aqueles momentos em que a gente vira protagonista da nossa história, né? Em que a gente sai do backstage
Sim. E fala, ó, olha aqui onde a gente chegou, olha onde eu tô, né? Olha esse flash de luz aqui em cima de Penso, mim. logo existe, né? Isso, Esses são momentos de luz. Momentos em que a gente entra realmente para quebrar paradigmas, para dizer que as agências de promo não precisam ser as últimas a serem escolhidas, para dizer que as agências de promo precisam ser respeitadas e bem remuneradas, para dizer que nós somos, sim, importantes na divulgação e na execução do teu negócio, do teu planejamento de marketing. E tudo isso foi uma alfabetização de 11 anos. Quando a gente começou, as agências promocionais ficavam com o resto da verba, com o que tinha para fazer. Todo mundo focava em todas as mídias e a gente ficava com aquele restinho. Então, essa alfabetização, A consolidação do entendimento. do entendimento, de explicar para o meu cliente que não é assim, que eu tenho o meu preço, que eu não vou baixar preço por causa de concorrência. Ah, mas fulano de tal cobrou mais barato. Cobre. Não. Eu Sim. negocio o meu preço, não negocio o preço de outra pessoa. Fecho com fulano de tal. É muito melhor. Boa. Então, quando a gente chega nesse momento de falar isso, de recusar grandes coisas por princípios, eu acho que é um grande momento de luz. Porque é uma história. É verdade, para fazer cara, isso. É verdade. Isso é tipo assim, fiquei de maior, me emancipei, então agora vamos seguir a vida, né? Isso, é por aí. A sensação de liberdade, né, Felipe? Isso. Isso mesmo, sensação fato, de liberdade. Sensação de liberdade, Porque, de algum modo, se você, até que isso aconteça, meio que você se sente refém da estrutura, refém da situação, refém de algumas pessoas, do sistema, enfim. Nessa hora, não. Me consolidei. Isso. Sou uma Mas você agência. vai perder esse momento? Não estou perdendo. Não, isso dá uma autoafirmação sem tamanho. E aí isso você muito bom. segue a vida de outro modo, Isso muito mais firme, muito mais Quando firme. você inspira nesse momento, tem um sabor diferente. Felipe, estou muito contente com a sua presença aqui no TheCast. Foi legal, um bate-papo esclarecedor, acho que vai ajudar muita gente. E eu gostaria de deixar contigo a palavra final aí para você dizer o que mais entender necessário nesse TheCast. Eu agradeço imensamente o convite, né? Falo muito, né? Tem quanto tempo aí de podcast? 5 horas. Lucas. Falo muito. Não, falta pouco ainda, porque eu poupei. Lucas está, a namorada dele está esperando, aí eu... Tá terminando já, Lucas, calma. Cara, o que eu tenho a dizer para vocês, aquele motivacional de praxe, não. Mas, estudem e trabalhem arduamente, de verdade, isso não é conversa. Trabalhem arduamente na prospecção e na solidificação dos teus objetivos. Não é fácil, é extremamente difícil, é injusto e é doloroso. Mas se você for forte, persistente e constante, dá certo. Então, estude e trabalhe muito, que não tem outro caminho. Muito bom. Isso é uma grande verdade e eu posso assim dizer, porque pelo que eu senti, você conversando aqui, é o que aconteceu com você, né? Contigo, com a tua equipe, com a tua empresa. Isso. Porque, olha, é incrível. Passar de 10 anos num negócio e você chegar num momento assim, não é fácil. Né? É uma coisa... E tem que ter essa persistência. É loucura. Quando eu abri o podcast, a gente disse assim, Gerson, de cada... todo mundo que abre não passa não chega no 10º episódio. Aí eu, caramba, aí fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, e geralmente no 6º, no 7º desistem. E eu vou no 150. Uou. Vou fazer agora esse ano no número 150 Parabéns. E tendo a oportunidade de gravar com muita gente boa, muita gente inteligente. E hoje, né, com o nosso Felipe Piacerri, da Balaio de Gato, né? O conhecido Felipe da Balaio. Cara, muito agradecido. Fico muito feliz com a sua presença. Sucesso sempre, viu? Obrigado. E continua aí. Você também. Que essas palavras que você aqui proferiu para a galera toda, que também sirva para você. Muito obrigado, muito obrigado. Pode deixar. E a você que nos acompanha, nos segue aqui no TheCast, nossos agradecimentos. Lembrando que esse episódio tem um oferecimento da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes em todo o estado de Alagoas. E
Continua com a gente e logo, logo esse episódio aqui da Balaio com o Felipe vai estar no ar para você conferir. Forte abraço e até a próxima. Daycast, agora com a nova pegada. Daycast, agora mudou.